Nesse vídeo nós vamos ver as 5 etapas fundamentais para a criação de pintura digital no Photoshop. Olá, meu nome é Rafael Pen, seja bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. A primeira etapa é que muita gente acaba excluindo, passando por ela, porque tem uma necessidade, uma vontade muito forte de desenhar, segura o momento, é o planejamento. O planejamento, ele vem nada mais do que como um briefing, que são instruções de como essa arte deve ser. Normalmente isso vem de um cliente ou pode partir de você mesmo. Que tipo de ilustração você está tentando fazer, ou que história você está tentando contar. Tudo isso pode ser descrito antes para que você tenha um direcionamento muito melhor para o seu trabalho, mesmo que seja uma instrução bem simples. Minha ideia é fazer 2 personagens lutando um contra o outro com um templo destruído no fundo. Pode parecer uma instrução simples, mas ela já te dá um norte e limita um pouco as suas ideias. Outra coisa que é muito importante, e isso não importa se você é um artista iniciante ou se você já é mais experiente no mercado, mas é você criar um mood board ou um painel de inspirações e referências. Nada mais é do que você fazer um apanhado, uma coleção, uma coletânea de imagens que vão te inspirar. Essas imagens podem ser fotos, podem ser imagens geradas por inteligência artificial através de prompts, ou podem ser até mesmo arte de outros ilustradores que vão servir de repertório e referência para você poder trabalhar em cima da sua própria arte. Depois disso, a gente vai entrar na fase de esboço ou sketch. Basicamente é quando você vai validar a composição, com linhas mais soltas, fluidas, sem a necessidade de ter um acabamento perfeccionista. Seja um pouco mais livre, seja um pouco mais orgânico, tenha mais fluidez no seu trabalho nesse momento, para que você possa estudar a melhor composição possível. Aqui não tem muito certo e errado, aqui você está testando qual que é o melhor caminho possível para o seu trabalho ser executado. Quando o seu sketch já está mais ou menos direcionado, aí você vai passar a fazer um refinamento desse sketch. Aí a gente entra no line art, ou nas linhas de contorno. Basicamente, ele ainda pode ser considerado uma etapa evoluída do sketch. Então a gente vai manter ele ainda dentro da mesma coerência. Depois a gente vai entrar na etapa de blocking. O blocking, ele consiste em colocar as massas fundamentais que vão envolver o seu personagem ou personagens e cenários. Aqui nesse caso, a gente tem algumas etapas de uma pintura chapada. Lembrando, como esse desenho ele é no estilo mais cartoonizado, particularmente eu prefiro começar pelas cores básicas do personagem e depois adicionar a sombra, a luz e aí sim fazer o trabalho de mescla entre essas partes diferentes para fazer a pintura. Aqui a gente tem algumas interferências já de luz e sombra. Observe como os traços eles são meio rústicos, eles estão bem marcados, bem definidos. Isso poderia ser por si só um estilo de pintura, mas no meu caso eu estou fazendo isso para determinar qual que é o caminho da sombra percorrendo sobre o corpo. É o que a gente chama de fluxo da sombra. A gente entende quais são os movimentos e as formas que ela aplica sobre o personagem, considerando a posição da luz. Depois disso, a gente começa a entrar na parte da pintura em si, que é quando a gente pega todas as camadas que a gente fez, base, sombra, luz, e a gente começa a mesclar com novas camadas em modo de pintura direta, para fazer a transição, uma diluição entre diferentes partes do desenho, para que fique tudo um pouco mais natural e orgânico. A gente observa aqui que existe uma transição entre a etapa anterior da pintura e como ela fica depois. Observe que foram feitas correções de cores, foi feita uma diluição das bordas da sombra para que fique um pouco menos marcado, menos plástico, mas de uma forma um pouco mais orgânica, um pouco mais natural. Alguns efeitos de iluminação já foram aplicados também, mas repare que o cabelo e algumas partes da roupa elas ainda estão muito duras, elas não estão ornando com o rosto que já está mais trabalhado. Então tudo isso vai sendo trabalhado aos poucos. Novas etapas foram aplicadas aqui, de partes da roupa do personagem, o cabelo já foi um pouco melhor modelado. Aqui começa a ter uma suavização do traçado. Observe que anteriormente o traço estava um pouco mais escuro, mais marcado. A gente consegue ver isso principalmente aqui nas linhas da borda do skate. E depois foi feito um trabalho um pouco mais artístico, para suavizar essa questão do contorno no desenho. Novos ajustes de cor foram feitos, elementos novos foram pintados por cima para sair um pouco do shape das coisas anteriores, como por exemplo novas mechas de cabelo que saem do escopo principal, efeitos de iluminação foram acentuados e também alguns efeitos como aqui na bola do canhão. E por fim, a gente entra na etapa de pós-produção, que é basicamente quando a gente faz muita correção de cor, a gente faz ajustes, harmonização. Para isso a gente costuma usar alguns filtros inteligentes do próprio Photoshop, como por exemplo, aqui, equilíbrio de cores. A gente pode acessar através do painel de camadas, a gente pode clicar aqui nesse círculo dividido na diagonal,
e equilíbrio de cores. Isso vai criar um filtro inteligente que ele não vai destruir a sua imagem. Isso é ótimo porque se você tiver com um elemento que tem várias camadas, por exemplo, você teria que pegar esse elemento, esse desenho, mesclar todas elas e fazer as correções de cor a partir disso. O filtro ele é um pouco mais pesado, mas eu acho que ele se paga, ele se compensa esse peso para que você possa preservar a edição. Principalmente quando você trabalha com clientes, de repente você faz uma alteração que o cliente acaba não gostando e você tem que voltar essa alteração. Então aqui a gente tem uma forma segura de trabalhar as tonalidades. Então eu gostaria de deixar a cena um pouco mais quente, harmonizando para o vermelho. Ela não vai tirar as cores frias, mas ela vai arrastar tudo um pouco mais para o canal do vermelho, o que faz com que as cores fiquem mais próximas do disco cromático, consequentemente gerando mais harmonização. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de acessar o site da Pan-Americana e ver outros cursos que possam ser do seu interesse. Também não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal.